E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos mais um pequeno dossiê. Posso até falar que vai ser mais um complemento do vídeo de ontem, mas quero abrir o vídeo trazendo algumas notícias positivas do Brasil que já conectam com a eleição. A gente já começa falando sobre isso aí no segundo tópico, e a cara do Lula com medo não é à toa. Saiu mais uma matéria da Veja com áudio sobre novas revelações do Marcos Valério, e agora envolve negociação, inclusive na hora de escolher ministros. E vale muito a pena a gente pensar, né, porque já tá rolando essa história que o Lula estaria escolhendo ministros, confusão é grande, caixa 2, propina. Quero comentar com vocês sobre isso, também mostrar algumas notícias da esquerda, da direita. Depois, tendo ali Lula versus Bolsonaro, e eu quero falar com vocês em um tema que ambos possuem posicionamentos completamente distintos. Segurança pública. Saíram algumas matérias nas últimas horas, principalmente uma aí da revista Piauí, ligada à Folha de São Paulo, que desce a bolacha na Polícia Rodoviária Federal. Também tem mais algumas coisinhas que eu quero comentar com vocês. E eu acho que dá pra ficar bem claro, né, como pensa a direita, como pensa a esquerda. E aí a gente entra mais uma vez na tal carta. Tinha uma coisa que ficou chamando minha atenção. Quando tava comentando o vídeo ontem, tinha um informador, cara, eu não tinha percebido isso. E aí, inclusive, falei com o pessoal no Twitter, fiz um comentário no final da noite de hoje, falando, pessoal, quem puder ajudar, quem achar qualquer tipo de informação aqui que envolva esse cidadão e esse outro senhor, seria de muito bom, sabe? Seria de muita serventia. Eu tinha pra mim que tinha um cara que tinha conexão com outro cara. E aí a galera foi na internet e provou realmente isso. E eu quero mostrar pra vocês, e acho que essa questão da carta vai ficar bem amarradinha. E se der tempo, vamos comentar sobre alguns assuntos assim gerais, e vamos começar para dar tempo de falar sobre tudo. Quero abrir com essa postagem aqui da Cláudia Luca, que ela tá mostrando uma matéria do Metrópolis. Construção civil vive retomada e projeta mercado promissor em 2023. Crescimento pode chegar a 13,5% ainda este ano, com cenários de grandes empreendimentos, obras e reformas particulares. E isso daqui, pessoal, me anima demais, porque assim, quando a gente traz aquelas matérias, índice de vendas aumentou. Nossa, sensacional. Tem que vender mesmo, a economia tem que girar. Só que quando uma operadora de cartão de crédito, a gente trouxe uma matéria bem recente sobre isso, mostrou, né, que lucros recordes, eles não vão contratar mais funcionários, né? Dificilmente contratam um ou outro. Mas, quando se fala em obra, em construção civil, um aumento de até 13,5% este ano, a gente está falando de mais empreendimentos que requerem uma vasta mão de obra. Isso daqui pode ser mais um indicador que o ano vai encerrar com a taxa de desemprego recorde. Quem sabe a gente fechou o ano com 7%? Será que é possível? Posso sonhar com esse número? A Cláudia Luca diz, por todos os bairros de São Paulo, nem na pandemia esse setor parou. Nos últimos meses, o que tem surgido de empreendimentos novos é realmente impressionante. E nessa linha da questão da construção civil, tem um tópico que realmente é muito caro para mim e eu sempre faço questão de comentar com vocês: saneamento básico. O atual ministro do Desenvolvimento Regional, o Daniel Ferreira, ele publicou o seguinte: vai ter leilão. Em setembro bateremos o martelo para a concessão dos serviços de esgotamento sanitário de 24 municípios do Ceará. 5 milhões de pessoas serão beneficiadas com o investimento. 5 milhões de pessoas, 24 municípios. Saneamento básico é bem óbvio, ele tem que ter na cidade inteira. Então são quilômetros e mais quilômetros de obras. Quantas pessoas precisam para um empreendimento desse para trabalhar? Então, é como a gente sempre diz: qualidade de vida, redução na fila do SUS. Antes do marco do saneamento, né, com a situação que o Brasil se encontrava, se falava que por ano, em torno de 300 mil pessoas davam entradas nas filas do SUS por problemas ligadas à falta de saneamento, tipo cólera, doença assim, meu Deus, que não deveria nem mais existir. Menos mosquitos, né? O ar sem o mau cheiro é o ganha-ganha. E tudo isso daqui, gente, é graças ao saneamento básico. O marco do saneamento, marco legal do saneamento, completa 2 anos com resultados expressivos. Entre os avanços significativos para
A EGEA Saneamento está à conquista dos blocos 1 e 4 do leilão da SEDAI no Rio de Janeiro, beneficiando 9,8 milhões de pessoas. E o resultado prático, as pessoas, primeiro tem lá a Praia do Botafogo, né? O pessoal pôde voltar a tomar banho. Muita gente falando que tá tendo água agora em casa o tempo todo no Rio de Janeiro, não tá mais precisando ligar bomba e água de qualidade. Eu adorei uma matéria recente do Estadão que falava que o marco legal do saneamento é realmente a reforma silenciosa. E a menina pegou para mim assim um exemplo, esse eu vou guardar para mim. Ela falava que o impacto do marco do saneamento vai ser igual o que foi o marco da Telecom, onde a gente saiu do Brasil da Idade das Pedras, que você ter uma linha telefônica era basicamente, você tem uma espécie de um carro, né? Você podia comprar, vender uma linha telefônica para um cenário onde hoje todo mundo às vezes tem, sei lá, 2, 3 celulares, uma única pessoa. É o marco do saneamento. Obrigado. Jair Messias Bolsonaro. E eu falo isso porque não canso também de repetir. O marco do saneamento, ele foi iniciativa do governo. Bolsonaro teve que realmente bater no peito e, em retaliação, porque Bolsonaro vetou o artigo que permitia a instauração, eles colocaram um jabuti no artigo 16, queria permitir que os governos estaduais tivessem 2 anos para renovar os contratos por mais 30 anos se quisessem, ou seja, ia ser 30 anos até abrir o mercado para a iniciativa privada. Bolsonaro vetou esse artigo e, como retaliação, o senhor Tasso Gereissati começou a articular a CPI da pandemia. Podem procurar as matérias dos idos de julho a agosto de 2020. Coloca Tasso Gereissati, marco do saneamento, veto de Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Continuando. Produção de veículos cresce e julho é o melhor mês desde novembro de 2020. Apesar do resultado, problemas de fornecimento persistem. Montadoras acumulam 24 paradas no ano. E o Demagogia diz, né? Substituição. Saiu, mas entra o apesar. Apita o juiz. Segue o jogo. O importante é tentar criticar. Lula reclama que a direita acabou com a CPMF só para prejudicá-lo. Tudo é para prejudicar o Lula. Em discurso em defesa do SUS, petista defendeu parar de tratar o investimento em saúde como gasto. Bom, vocês procuraram o que o PT fez, né? No âmbito da saúde, envolvendo dinheiro desvio, as notícias não são boas. Vamos continuar. Essa daqui já vai começar a emendar questões eleitorais. O pessoal postou essa foto, né? O Ricardo Bolsonaro falando, ó. Já é possível comprar gasolina abaixo dos R$5 no Rio Grande do Sul. Bom dia. E sobre isso, saiu uma notícia na Veja, dizendo que Bolsonaro também avança na batalha em defesa de sua imagem. Um texto muito confuso para uma coisa bem simples. Está no subtítulo já, ó. Pacote de benefícios e ofensiva para reduzir o preço dos combustíveis ajudaram o presidente a conter desgaste em assuntos caros ao eleitor. Aí tá lá, né? Há sinais de que o presidente conseguiu frear o desgaste de imagem de sua gestão em nichos importantes do eleitorado e em temas considerados cruciais na campanha deste ano. Pessoal, eu volto a falar e falo realmente de coração. Eu não consigo acreditar que Bonorinho não leve essa eleição. Assim, pode falar o que quiser, é dele. Ninguém tira, mas ninguém tira. Vai ganhar. Lula anda muito preocupado com o auxílio. Tem matéria sobre isso. A esquerda tá falando sobre isso, né? Que não é Bolsonaro, que Bolsonaro vai tirar. Você vê a preocupação do Lula quando ele fala assim, né? Ó, eu tô avisando. O dinheiro que é na sua conta, pegue, senão o Guedes toma. Tá muito preocupado, tá desesperado. Aí falou isso daqui agora, ó. Lula sugere usar Auxílio Brasil para comprar livro sobre ele. A Elisa brinca, né? Pergunta, Diário de um Detento? Não, não é esse livro, não. Deve ser algum livro maluco aí do Lula, né? Mas vamos falar dele que o Lula tem mais motivos para se preocupar. Primeiro, antes da gente começar falando aí do Marcos Valério, saiu notícia recente na Isto É, comentando sobre a Argentina, o dólar paralelo, o dólar blue, tá na máxima histórica, nunca esteve tão caro, tá mais de 300 pesos. Aí tá lá, né? Com o peso desmoronando, brasileiros sentem-se milionários na Argentina. Foi assim nas férias e continua em agosto. O brasileiro toma hotéis, lojas, feiras e restaurantes em cidades da Argentina como Buenos Aires e Mendoza, onde o câmbio faz o turista se sentir milionário com a carteira transbordando de pesos.
E o Demagogia traz outra notícia do Estadão. A gente comentou na época, fez até um dossiê sobre isso. É um assunto, não foi só uma fala desconexa do Lula, é inclusive um assunto que ele já defendeu no passado. O Demagogia fala, o objetivo do Lula é fazer com que os seus impostos banquem a Argentina e Venezuela. E está falando do quê? Lula defende criação de moeda única para a América Latina. O Lula falou sobre isso. O Haddad escreveu um texto para a Folha de São Paulo neste ano, falando sobre isso. Em governos passados, na época que o Lula foi presidente, o Lula também falou sobre essa possibilidade. O Foro de São Paulo fala sobre isso em seu site oficial, em artigos, como uma das principais medidas em direção à integração da América Latina. Essas são as ideias do PT. PT e dinheiro não combinam. E eu digo isso porque, mais uma vez, o Hugo Marques tá cheio de contatinho aí, viu? Ele é o cara que revelou tudo até então do Marcos Valério. Todas as matérias foram dele. Todas as matérias que saíram na Veja foram do Hugo Marques. E a nova é o seguinte, saiu ontem, às 2h39 da tarde. Em gravação, Marcos Valério afirma que nomeava ministros de Lula. Após ter sua declaração premiada na Polícia Federal, aprovada pelo Supremo em 2018, Marcos Valério, operador do Mensalão, prestou vários depoimentos ao Ministério Público. Em um deles, detalhou como foi construída a relação de confiança com o PT e de intimidade especial com Lula, que resultaram, em 2005, num dos maiores escândalos de corrupção de todos os tempos. A aproximação com o partido teria começado bem antes da eleição de 2002. Antes da eleição. Como foi isso? Abre aspas. Nós levávamos empresas que já estavam financiando a campanha, já estavam ajudando. Olhando agora em 2022, a gente também consegue ver algumas empresas, alguns empresários, investidores também estão se aproximando do Lula. Uma galera que é pragmática, né? Sensata, sensatez e pragmatismo. O sucesso em captar dinheiro ilícito para a campanha de Lula foi tão grande que ele, além de passar a compartilhar da intimidade do então presidente da República, foi promovido a exercer a função de conselheiro informal do governo, como tal dava palpites sobre a nomeação de ministros e inclusive teria indicado pessoalmente um deles. Abre aspas de novo. Um dos ministros que foram nomeados, teve o dedo nosso, foi o Valfrido dos Mares Guia, que na época não tinha nenhum relacionamento com Lula, mas fomos nós que endossamos essa indicação. Garante publicitário. Se você quiser entrar no Google e escrever Valfrido dos Mares Guia, jatinho ou avião Lula, você vai achar uma matéria bem interessante. Bem interessante. Valfrido dos Mares Guia, jatinho ou bota-avião Lula. Você vai achar. Confia. Valfrido dos Mares Guia foi ministro do Turismo do governo Lula de 2013 a 2007. Valério afirma que o dedo dele esteve na indicação de outros figurões do primeiro escalão do governo. Depois da campanha, nós nos tornamos ainda mais íntimos do presidente Lula e do poder, a nível de ser ouvido para nomeações de alguns ministros. Questionado pelos promotores sobre a função que exercia para o governo do PT, o publicitário foi incisivo. Caixa. Um caixa clandestino. Caixa clandestino. Abastecido por dinheiro de Caixa 2, dinheiros paralelos de corrupção, propina, de tudo. E tudo. Esses dinheiros paralelos e propinas, segundo Marcos Valério, eram usados não só para bancar as despesas do partido, mas também para sustentar mordomias de muitos petistas, incluindo então o presidente Lula. Não é possível. O Lula é homem do povo. Qual mordomia que o Lula tem? Não, o Lula é homem do povo, rapaz. Nunca teve mordomia nenhuma. Mentira do Marcos Valério. Não acredito. Não, o Lula jamais faria isso. Sem citar nomes, ele contou para quem ia o dinheiro ilegal. Para deputados, para ministros, para despesas pessoais do presidente, para todo tipo de despesas do Partido dos Trabalhadores, campanhas políticas. E temos o áudio, né? Tá lá na Veja, um áudio de 38 segundos. Vamos ouvi-lo. E depois da campanha, nos tornamos ainda mais íntimos do presidente Lula e do poder, a nível de ser ouvido para nomeações de alguns ministros. E tanto que um dos
foi nomeado, teve o dedo nosso, foi o seu Valfrido dos Mares Guia, que na época não tinha nenhum relacionamento com Lula, mas fomos nós que endossamos essa indicação para ministro do Turismo. Foi o primeiro cargo que ele ocupou no governo Lula. Quem diz é a Veja, viu? Quem diz é a Veja. Vamos continuar. Ops, apertei o botão de voltar. Sobre a turma do Lula. Qual foi a pé? Você acha interessante isso daqui, só pra mostrar, né? Como eles se tratam, né? Uns aos outros. Essa é uma matéria aqui do Vanderlei. Vem aqui, vem. Vem aqui. Dá um salve aqui pra cá. Fica aqui, ó. Dá um oi aí. Dá um oi aí. Vanderlei Luxemburgo, que é se filiado ao PSB, partido do Alckmin. Descartado para o Senado, Luxemburgo desiste de qualquer candidatura. Impensável permanecer aliançado com traidores. É assim que a turma do Lula trata uns aos outros. Inclusive, o Luxemburgo disse que a turma do PSB agiu com autoritarismo, foi uma espécie de ditador, né? Agora ele também não quer sair mais para nada. Essa é a turma da esquerda. E nessa mesma linha, o PT andava reclamando lá no Rio de Janeiro, né, que o PSB não respeita, aí lançou o Molon para ser o candidato ao Senado e que isso não é possível porque o PT já vai apoiar o Freixo pro governo, então tinha que ser algo diferente. Aí depois o PSB lançar o Molon, o PT falou que não, também agora a gente não vai mais apoiar o Freixo. Aí o PT do Rio tomou uma iniciativa falando que a gente vai romper com o Freixo, mas parece que a Nacional discorda um pouco, né? E fala lá, PT caça decisão do Diretório do Rio e mantém apoio a Marcelo Freixo. Parece que a Rede Globo, né, não liberou Lula. Lembrando, se vocês pesquisarem, em janeiro, eu tenho certeza que foi em janeiro, tenho certeza. Saiu no Globo, em janeiro, uma matéria falando de como o Armínio Fraga estaria apoiando o Marcelo Freixo. Armínio Fraga, para quem não sabe, membro do Movimento Agora, juntamente aí com Paulo Artung, né, que também é do Renova BR, já foi governador do Espírito Santo no passado, e é o principal articulador político do Luciano Huck, que é o cara que desde 2018 já tentava articular para ver se o Huck ia ser candidato à presidência ou não. Paulo Artung é o mesmo movimento que a Ilona Zabor faz parte. O Armínio Fraga, no passado, já trabalhou para o Lema e também para o Jorge Soros, e tá lá, tá apando o Freixo. Acho que dificilmente, né, a Globo vai largar o osso. Parece que realmente escolheram é o Freixo e o Lula não vai brigar com o Bonner, né? Não, tá todo mundo junto e misturado nesse balaio de gato. Continuando falando aqui de eleição, coisa bem rápida, sem querer criar muita treta, mas já criando. Saiu a notícia falando sobre tempo de TV. Dizendo aí que o PT vai ser o grupo que vai ter o maior tempo, em torno de 3 minutos e 20 segundos. Acho que são 3 e 14 o tempo exato. Acho que eu trouxe aqui uma tabela. Bolsonaro é o que vai ter, é o que está no segundo lugar, 2 minutos e 40. Atsuko comenta o seguinte: Molusco, 3 minutos e 20 segundos. Coligação com 9 partidos. Bolsonaro, 2 minutos e 40 segundos. Coligação com 2 partidos. Segundos de fala na boca de Bolsonaro seriam mais valiosos do que em qualquer outra boca. Por que a Atsuko está falando isso daí, né? Segundos, eu realmente concordo. Bolsonaro falar é extremamente importante. Mas por que ela está levantando essa bola? A Érica fala o seguinte: PTB não lançando candidato daria mais tempo de TV para o presidente Bolsonaro? Isso procede? E o Paulo Chuchu, que é assessor Eduardo Bolsonaro, deve até vir candidato, fala o seguinte: sim, não, acho que agora o Chuchu já foi eleito vereador. Ele só assessorava Eduardo Bolsonaro, agora ele é vereador. Sim, o PTB lançar candidato do presidente, né, Jair Bolsonaro, perde mais de 3 minutos de tempo de TV. Acho que não são 3 minutos diários, óbvio. Seriam 3 minutos, acho que ao longo da semana. Foi dar um bizu, o fórum lá, né, que é da esquerda, trouxe aqui números, vocês estão 100% certos, e coloca, ó. O Lula tem 3 minutos e 16 segundos, Bolsonaro, 2 minutos e 40, Simone Tebet, 2 minutos e 16, Soraya Tronic, 2 e 7, Ciro Gomes, 50 segundos, e aqui, segundo a fórum, o Roberto Jefferson teria 50 segundos. Não sei se esse tempo seria 100% transmitido para Bolsonaro, mas caso sim, Bolsonaro poderia ter 3 minutos e meio. Essa estratégia de que, não, a gente vai lançar um candidato, porque para falar o que Bolsonaro não pode, cara, isso comigo não cola.
eu já vi esse filme. A quantidade de vídeo que a gente já falou dessa turma só fez atrapalhar desde 2019. Desde lá da época da lei do Kim Kataguiri, das fake news. O PTB votou 100% a favor, né, com seus deputados e diversas coisas. Quando Roberto Jefferson criticava vocês das redes sociais, tratava vocês como uma espécie de bando de malucos na internet, né, miliciano digital. Até em abril de 2020, quando ele viu que o PTB estava para acabar, e aí ele inventa que ele é agora o leão conservador, né? E as pessoas, o Roberto Jefferson sabe de tudo. Mas enfim, esse cara vai criar confusão. Vai criar confusão, gente. Mas depois de que eu fico pegando no pé, né? Já avançando, essa é uma matéria no Globo, falando o seguinte: ex-marqueteiro de Bolsonaro em 2018 faz campanhas do PT. Chega cansa, né? Marqueteiro de Bolsonaro. Carlos fala: se depois de todos esses anos alguém caiu nessa de que Bolsonaro teve ou tem marqueteiro ou marqueteólogo e crê que foi o marketing que o elegeu, merece ser feito de bocó, né? Ou é de caso pensado. Quem faz o marketing de Bolsonaro é o empenho de cada um de vocês. No mais, é cada malandro por aí. Tem muita gente que às vezes fala, né? Falava. Nando Moura adorava falar isso. Como ele foi um grande responsável pela eleição de Bolsonaro, alguns canais, etc. Assim, na minha concepção, a maior parte das... Eu já recebi comentários, pessoas falando: não, eu era mais isentão, depois de assistir o seu vídeo eu mudei, fui mudando. Ou então alguém fala o seguinte: enviei o seu vídeo para um amigo meu, ele abriu os olhos. Mas esses comentários são mínimos comparado com a audiência do canal. A maior parte das pessoas que eu acho que me assistem, foram assistindo, foram vindo pro canal, são as pessoas que já eram mais à direita, já vinham apoiando o Bolsonaro. E assim, se teve uma pessoa que eu acho que realmente teve uma função grande na eleição de Bolsonaro, foi o Carlos. Mesmo o Carlos, que vem auxiliando o pai dele desde o início lá dos anos 2000, salvando, né? Criando um acervo de conteúdo para que nós possamos conhecer quem é Bolsonaro. Já imaginou se a gente só soubesse quem era Bolsonaro pelo que tá na imprensa? Aqueles vídeos das falas de Bolsonaro, não a distorcida, a fala completa, foi tudo o Carlos que foi criando esse acervo. O principal responsável tá falando: não fui eu, não teve marketing, não teve ninguém. Foram as pessoas comuns. Se o cara mais importante tá falando que foram as pessoas comuns que elegeram Bolsonaro, como é que eu vou discordar dele? Gente, eu já falei isso algumas vezes. Foram vocês que elegeram o Bolsonaro. Não foi um canal A, não foi canal B, não foi jornalista, não foi influenciador, não foi marqueteiro, não foi político. Foi Bolsonaro, a capacidade dele de se conectar com as pessoas e vocês convertendo voto a voto. Foi assim. Eu sei as pessoas que eu lá atrás, desde 2017, conversando, brigando com minha mãe nunca foi de esquerda, minha mãe achava Bolsonaro meio bruto. Agora é tiete, de vai no evento, eu quero encontrar com o Bolsonaro e bater foto. Foram vocês, gente. E mais uma vez, tá na mão de vocês. Mas peço, levem à frente. Informação mesmo. Olha o que Bolsonaro está fazendo. Leve esse tipo de informação. O que Bolsonaro está fazendo e, né, o que é o PT. Só isso. Não precisa mentir, não precisa falar nada demais. Só mostrar a verdade sobre o PT e o que o Bolsonaro está fazendo. Eu acho que isso daí é o sucesso para a reeleição em primeiro turno e a gente também emplacar governadores, senadores e deputados alinhados com o Bonorinho. Você vê, esse evento aqui foi quem? Foram políticos? Foram quem? É o povo. Foi o povo que soube, no boca a boca, um falando com o outro, etc. Lutou mais um evento. Aqui foi Montes Claros. Eu acho que eu não coloquei aqui, eu só coloquei uma foto, achei muito engraçada. Bolsonaro estava lá em Recife, também lotado. E aqui foi um vídeo na internet que viralizado no passado. O cara era doido pra conhecer Bolsonaro, um cara assim bem alegre, né? Falar da gota serena. Aí você vê, tem uma coisa que eu acho que também vocês não irão discordar de mim. Se tem uma coisa que Bolsonaro não sabe fazer, é fingir. Quando ele tá enfesado, você vê pra cara, ele tá com aquela cara de bravo, meio vermelho, com raiva, você vê que ele tá com raiva de alguma coisa. Se ele tá rindo, ele não consegue rir de fingimento. Bolsonaro é aquele, é de eleição, vou comer agora um pastel. Não. Tá lá, ó. Felicidade do mundo. Michele que se cuide, hein?
Michele que se cuide. Mas, segundo a imprensa, Bolsonaro é fóbico, Bolsonaro é ista, é taxista e todos os istas que vocês já sabem, né? Fazer o quê? Vamos falar dele e do Lula. Um bom assunto que eu acho que preocupa todo brasileiro. Segurança. Começando pela beirada, né? Pela borda. Eu achei interessante essa matéria do Poder 360. Primeiro porque ela inverte, né, as coisas. E segundo porque ela não falou que Eduardo atacou. Finalmente a imprensa falando que foi uma crítica. Né? Porque assim, fulano de tal atacou o jornalista. Se você é de direita e você critica algo, você está atacando. Crítica é só quando é da esquerda. Mas o Poder 360 diz o seguinte: Eduardo Bolsonaro critica jornalista que falou em pôr fogo em Bolsonaro. Como assim, Eduardo? O cara só queria colocar fogo no seu pai, rapaz. Pare. Tá criticando besteira, coisa pouca. A Flávia diz, né? Só pode criticar e desejar o mal ao presidente. Se fizer isso com qualquer outro nome da esquerda, né? Vira, meu Deus, um conflito nacional. Eu não sei se foi sobre o Eduardo Bueno, que Eduardo falou, né? A crítica dele. Mas quero mostrar isso daqui, porque é aquela típica coisa que a imprensa não vai comentar. Vamos ouvir aqui juntos. Desse filho da puta, dessas pessoas que votaram nesse cara, entendeu? Que tem que ser linchados, porque o seguinte, tem que partir pra guerra, pro confronto. Eu era contra ter queimado aquela estátua e ainda sou, mas é o seguinte, tem que queimar o Palácio do Planalto, porque estavam anunciando há um tempão que essa cinemateca, que é a maior cinemateca da América Latina, onde toda a memória cinematográfica brasileira está depositada em negativo, tá pegando fogo, entendeu? Então é o seguinte, tem que pôr fogo nele, pode gravar, pode divulgar fogo nele, nos desse filho da puta. Além dos xingamentos, ele defende que os apoiadores de Bolsonaro sejam linchados e colocar fogo, né? Eu acho que a bola tá quicando para algum representante questionar na justiça, né? Essas falas. Eu acho que passa e muito do âmbito do aceitável, né? Da liberdade de expressão. Ele realmente está defendendo que pessoas sofram, né? Vamos esperar aí, né? Ver se algum deputado vai se movimentar. Falando sobre justiça, ainda não chegamos em segurança propriamente dito. O Everton Sodário, ele é prefeito do interior, lá de São Paulo, Mirandópolis. Não é, eu não estou enganado, é Mirandópolis. Ele foi um dos prefeitos... Mirandópolis, ele colocou ali, ó. Ele foi um dos pouquíssimos prefeitos no Brasil que tentou lutar pela população. Enquanto tava todo mundo defendendo fechar tudo, ele falou, não, bicho, não dá pra fechar tudo, as pessoas precisam trabalhar. E ele contou algo que realmente é, sabe assim, de revirar o estômago. Hoje perdi mais uma vez no STJ e terei que pagar a multa de R$40 mil que levei por autorizar o comércio de Mirandópolis trabalhar durante a pandemia. Não tenho bens e nem dinheiro. Então, se quiserem me prender para quitar a dívida, estou à disposição da justiça. Vai ter que pagar uma multa de R$40 mil, pessoa física, porque ele resolveu não fechar o comércio da cidade. A justiça às vezes decepciona, né? Posso estar errado, mas fico muito decepcionado. Entrando agora realmente em segurança, Bonorinho fez uma coisa que eu nunca vi o Lula fazendo: comemorar uma operação bem sucedida da polícia e apreensão de drogas. Mesmo que a polícia esteja impedida de realizar certas operações, os recordes de apreensões, né, não param de ser batidos. A Polícia Federal apreendeu 605 quilos de farinha de trigo no Porto de Santos. A operação representa mais de 20 milhões de reais de prejuízo ao tráfico, vidas e famílias salvas deste mal. A droga tinha como destino o Porto de Hamburgo, na Alemanha. E vejam só. A Rosa, ela relembrou aqui uma matéria da época que o Reinaldo Azevedo não era lulista. Ele realmente comentava sobre o que estava acontecendo, não estava passando pano para o Lula, onde o Reinaldo comentava sobre uma iniciativa do então prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad. Tá lá, ó. Fernando Haddad e o Bolsa Crack
de braços abertos para o vício e o tráfico, agora estatizados. A Prefeitura de São Paulo acaba de criar o programa Bolsa Crack. Passou a pagar R$ 450 inicialmente para um grupo de 300 dependentes. Não há condicionalidade nenhuma, ou seja, nada está sendo cobrado. Toma aqui o dinheiro. Eu tenho que fazer o quê? Não, nada. Nada. Eram moradores da favelinha criada no meio da rua na gestão Haddad. Para que saíssem de lá, a administração decidiu oferecer. Ele não tem que parar de usar, não tem que ir pra clínica. Quer dizer que ele meio que tinha que trabalhar. Com quem não? Qualquer coisa aí. É assim que o PT lida com o problema das drogas no Brasil. Pelo menos o PT já lidou. Isso daqui foi publicado originalmente em 15 de janeiro de 2014, às 17h12, pelo Arnaldo Azevedo, na Veja. Continuando. Teve um vídeo que circulou bastante ontem nas redes sociais. Se você não viu, vai ver agora. A Freu fala o seguinte, ó. Vereadora do PT e apoiadora de Lula defende... O que ela defende? Não, já dá logo play. Eu conheço as pessoas que o Pacola olha e pensa que é bandido, né? Porque são pretos, porque são pobres, porque são periféricos, porque muitos têm que cometer pequenos delitos para poder sobreviver. Mas quais são os delitos tão pequenos? Não, às vezes um ladrão que invadiu uma casa, que tá fugindo, o cara vai lá, alveja e mas mata invadir ele. uma casa não seria um delito pequeno. Não, tô falando que roubou qualquer coisa que não... A gente tá vendo que ultimamente o bandido tá matando. Sim, por mas causa isso de merece... um celular. Mas isso a gente tem que matar? Mas o bandido tá matando a vítima. Quem vai estar seguro na rua se alguém armado se sentir no direito de atirar, alvejar e matar outra pessoa? Ao mesmo tempo que não dá para entender como normal a vítima ser assassinada pelo bandido. De entender que isso faz parte da criminalidade. Claro que não, mas a gente tem que pensar o seguinte: o bandido, ele não tem lei. Ele é bandido porque não tem lei para ele. Agora, o policial não é bandido. Mas você acha que os movimentos sociais, os ativistas e que defendem essa causa, né? Tem muito romantismo na criminalidade também, porque a senhora mesmo falou agora, olha, tanto por cento no presídio é negro. Eu fui assaltada com arma na cabeça, minha família toda, e não tinha nenhum negro assaltante. Eram todos brancos, bem arrumadinhos, cheirosos, para poder passear, entendeu? E aí, isso para mim não foi um pequeno delito. Vereadora, a senhora, desculpa, mas assim, não mas você não dá para aceitar romantismo no crime. Não dá pra aceitar romantismo no crime, né? Ops. Você vê, né? A população que sofre os assaltos, são vítimas, perdem seus entes queridos. Você vê, gente, é um assunto que qualquer ser humano não consegue entender. Cara, vocês estão defendendo bandido. O povo não gosta de bandido. Mas a esquerda insiste nessa tecla. Insiste e tá lá, né? É sobre isso que eu quero comentar com você, essa matéria, que eu me dei o trabalho de ler os comentários. Não trouxe nenhum comentário aqui. Se vocês foram lá no Twitter, vocês acham... a turma da esquerda tá falando que basicamente aqui, ó, a milícia bolsonarista tá tocando pau. Não, se o Lula foi eleito, o Lula tem que mudar isso daqui. Lula, isso daqui é um absurdo. O que foi que aconteceu? Revista Piauí designou um jornalista, passou 2 meses... investigando uma operação da Polícia Rodoviária Federal no interior de Minas Gerais. E soltaram uma matéria extensa, com informações. Nossa, um negócio assim, meu Deus, cinematográfico. Gigante a matéria. Aí eu quero trazer só aqui um pedaço, conto o outro. E quem tiver interesse vai atrás para ler o complemento. Mas fala o seguinte, ó. De todas as forças policiais do Estado, não Estado brasileiro, né? O Brasil... A Polícia Rodoviária Federal é que mais tem se submetido às vontades de Bolsonaro. Alan de Abreu teve acesso a documentos exclusivos e mostra como a instituição virou um instrumento político nas mãos do presidente. E aqui vocês vão ver mais uma vez como a esquerda está descolada do cidadão comum que acha que bandido merece sofrer. Mas vamos começar. Silvinei Vasquez, um homem baixo, corpulento e falante, tinha reações contraditórias naquele domingo. Às vezes estava eufórico, outras vezes irritado. Sua empolgação vinha do resultado da sua operação da tropa de elite da PRF.
a corporação que dirige desde abril de 2021. Naquela manhã de outubro do ano passado, os policiais haviam acabado de matar todos os 26 homens que planejavam um assalto a uma agência do Banco do Brasil em Varginha, no sul de Minas Gerais. O jornalista está indignado. 27 assaltantes do... Como é que eles chamam? Nossa, Novo Cangaço. Né? Que é como se fosse o pessoal lá da turma do Lampião, só que, meu Deus, armas agora é de conflito militar. O banco dizia-se que tinha 65 milhões de reais, seria o Banco do Brasil, 26 pessoas. Olha o tamanho da quadrilha. A turma tá... Como assim a polícia? Truculenta? Não sobrou um único criminoso vivo. E agora a melhor parte. E os policiais saíram sem um arranhão. Nenhum arranhão. Nenhum tiro a polícia tomou, rapaz. Nenhum tiro, nenhum morreu. Que absurdo. Mas de vez em quando, ele ficava irritado ao lembrar que a Polícia Federal, algumas semanas antes, tomava a decisão de não ter qualquer participação direta naquela operação. E pior, ainda fez o que pôde para evitá-la, justamente por suspeitar que acabaria numa chacina. Aí ele fala o seguinte, ó. Sua intenção era comemorar o resultado da operação, pois sabia que Bolsonaro ficaria feliz, né, com o ocorrido, 26 vagabundos perderam a vida, e também reclamar do comportamento da Polícia Federal, além da recusa em participar da ação. A Polícia Federal tentou neutralizar a ação dos policiais rodoviários ao comunicar à PM de Varginha que um bando de criminosos estava prestes a assaltar um banco, sem saber que os policiais rodoviários preparavam uma emboscada contra o grupo. A direção da PM local tentou afugentar os assaltantes, despachando todos os seus veículos para a rua em patrulhamento ostensivo. A Polícia Federal queria fazer um trabalho legítimo, investigando e prendendo toda a quadrilha, mas desde o começo da investigação ficou claro que a PRF não queria agir na legalidade, diz um policial federal envolvido no caso que pede o anonimato para evitar retaliações do governo. Vasquez achou que o comportamento da Polícia Federal era inadmissível e queria que Bolsonaro soubesse disso. A matéria conta, estou falando para vocês de forma bem resumida, vale a pena você ler a matéria completa, né? Ver como o jornalista põe os fatos, mas de forma bem resumida, o que aconteceu? A Polícia Federal deve ter, sabe, aquele olfato de tem crime no ar. Eles viram um cara, era o suspeito, fizeram uma abordagem nesse cara, colocaram uma espécie de GPS no carro, um rastreador, que a matéria diz que a priori isso seria legal, só que eles denunciam que pegaram o celular do cara para dar uma averiguada e aí instalaram um aplicativo chamado Bruno Espião, e isso aí que seria ilegal, que meio que copia todos os dados. E você pode, sabe, mensagem de WhatsApp, você pode meio que fiscalizar. E aí, através desse aplicativo, que o cara baixou na Apple Store, né, o policial, eles detectaram que o suspeito realmente era membro dessa quadrilha. E aí eles acharam qual era o lugar que eles estavam, era uma chácara, etc, blá blá blá, e fizeram a emboscada, e aí não sobrou ninguém vivo. E aí o jornalista puto da vida. Como assim? Uma quadrilha de 26, não sobrou nenhum vivo e nenhum policial se machucou. Mas beleza. Essa aqui é a parte da raiva dele, né, a primeiro momento, contra a atuação da PRF. Vai ler completo, né? Ele tem lá outras críticas dele, tem coisas que realmente merecem uma reflexão. Não tiro a razão dele 100%. Só que ele também falou que a PRF virou um puxadinho bolsonarista. Vamos entender o porquê. Desde os primeiros meses do mandato, Bolsonaro prestigiou a PRF e tentou ampliar seu leque de atuação. Por isso que a PRF é bolsonarista. Bolsonaro prestigia a polícia. Bolsonaro, você prestigia a polícia. Você é mau. Você é mau. Em outubro de 2019, já no primeiro ano de governo, né, graças a Bolsonaro, o Moro, na época, assinou a portaria que autorizava a PRF a auxiliar as demais instituições de segurança pública na prevenção e no enfrentamento ao crime. Segundo o jornalista, isso fez com que a PRF negligenciasse, né, a fiscalização das rodovias e começou a combater o crime. Isso não é o que a PRF está fazendo. Você, cidadão comum, paga imposto, pai de família, que se preocupa com seu filho, você acha que a PRF faz errado quando ela sai da pista para ir prender bandido? Ou não, vamos fiscalizar. A lâmpada do farol queimou, vou lhe dar uma multa. Você prefere qual? Prendendo bandido ou fiscalizando o farol queimado?
A portaria dava à corporação poderes de investigar e cumprir mandato judicial, ações típicas de polícias judiciárias, como a Polícia Federal e as polícias civis, e não de polícias ostensivas, como a PRF. Pela primeira vez na história, a PRF assumia funções então típicas da PF, abrindo um contencioso entre as duas forças. Graças a Bolsonaro, a PRF começou a ir atrás de bandido. Aí é com você. Aí você escolhe o seu lado, Lula ou Bolsonaro. Olha isso aqui, agora fica melhor. Olha por que o jornalista está com raiva e por que ele diz que a PRF virou bolsonarista. Enquanto ampliava os poderes da PRF, o governo, Bolsonaro, se empenhou em fortalecer a corporação. Como assim Bolsonaro fortaleceu a polícia? Isso é um absurdo! Em 2019, né, e 2020, entre 2019 e 2021, Bolsonaro ousou investir mais de 704 milhões de reais, o que representa 54% a mais do que havia recebido no triênio anterior. Bolsonaro aumentou 54% o dinheiro da PRF. Mas é um vagabundo, rapaz. Como assim tá investindo na polícia? Pior, Flávio e Eduardo Bolsonaro mandaram 3,6 milhões de reais para a PRF por meio do orçamento secreto. As emendas de relator, né? Não são as emendas comuns, só que em vez de saírem do presidente, saem do Congresso. Manda o dinheiro. Eita, rapaz. Pior. Ainda fica pior. Em 2020, a PRF fechou 15 contratos para blindagem de veículos. Veículos blindados, gente. Como assim a polícia vai ter um veículo blindado? Vai combater o bandido não vai conseguir matar a polícia? Tá errado. A polícia tem que morrer. É a esquerda, pessoal. Vocês estão entendendo o nível, a dissociação do o jornalista acha que isso aqui é um grande problema. O jornalista, ele tá escrevendo isso daqui como um grande problema. Ainda faz o seguinte, ó. Além disso, o efetivo da polícia cresceu. Passou de 9,9 mil policiais para 12.200. Bolsonaro aumentou o investimento, aumentou o equipamento, aumentou o número de policiais. Ele esqueceu de colocar as apreensões recorde de drogas. E também tá prendendo muito bandido. E o jornalista tá puto da vida. Rodolfo Risotto, coordenador do SOS Estradas, ONG que trabalha para reduzir os acidentes, resume a situação. No atual governo Bolsonaro, a polícia rodoviária tornou-se um instrumento político nas mãos do presidente. Negligenciaram a fiscalização do trânsito para assumir outras funções fora das rodovias. De fato, no processo de bolsonarização, a PRF expandiu suas ações longe das estradas. De 2019 até o mês de junho passado, a PRF prendeu 1.226 pessoas em municípios onde não há nenhum estado federal. A PRF prendeu mais de 1.200 bandidos. E a revista P8 tá puta da vida. Não pode. Não pode. Também se tornou, durante o governo Bolsonaro, uma polícia que mata cada vez mais. 2019, foram 4. 2020, 16. No ano passado, 35. Só neste ano até junho já são 38. E aí você vê. Você tá igual a vereadora do PT? Né? Não é possível. Pô, o cara só invadiu uma casa? Só um bom celular? Sei lá, né? Você tá aí no time de Bolsonaro. Vai entender, né? Polícia Rodoviária Federal, dia de ontem, 20 fuzis, né? E munição aí, né? Pra dar, vender e emprestar. Né? Né? Aí você vê, né, qual lado que você quer estar. Representação muito boa da esquerda. Gustavo Petro, aliado do Lula. Lula fez campanha para ele, pediu votos. Lula pediu votos para Gustavo Petro. Ele quer acabar com as permissões especiais para portar armas. Não pode. Vamos tirar. O Lula, no programa do governo, também colocou, né, o controle do armamento. Pensam igualzinho. E para a gente fechar aqui esse tema de segurança pública, olha essa chamada da revista Fórum. Pelas redes, jornalista Henrique Coelho divulgou a informação que a filha de Marcele, que criticou o Bolsonaro em vídeo, foi encontrada com vida. Ela teria sido sequestrada.
ela foi sequestrada porque a mãe dela criticou o Bolsonaro? É o que tá dando a entender, né? O Thiago do Lula foi muito pior. Marcele é uma dona de casa da periferia carioca que, em maio desse ano, gravou sua opinião negativa sobre o desgoverno. O vídeo dela, com reclamações mais do que justas, viralizou na internet e foi para o topo dos assuntos do momento. Ontem, ela postou um pedido desesperado de ajuda, pois sua menina de 12 anos foi vista sendo colocada no carro preto e nunca mais voltou. A culpa foi de Bolsonaro ou foi Thiago? Filha de mulher que viralizou na rede ao criticar Bolsonaro é sequestrada no Rio. Fica parecendo que a culpa é de Bolsonaro. Aqui foi na CUT. O vídeo eu vou mandar pra vocês. Ela não foi sequestrada. Ela saiu com o namorado dela e ficou escondida na casa do namorado. Aqui é só um frame do vídeo que tá incluído com a legenda do policial. Tá ótimo. Meu nome é inspetor de polícia Batista. E ele fala que é um absurdo. Como é que você fala que você foi sequestrado se você não foi? E a esquerda pegou um caso que não foi sequestro e tentou associar a Bolsonaro. Mas é a famosa fake news do bem. E só pra gente fechar, né? Serginho Moro tava num bairro, né, na feirinha lá que é próximo da casa do Deltan Dallagnol. E a turma lá falando que o Moro, né, merecia ser preso, que o Moro é bandido. Mandaram o Moro de volta pra São Paulo, né? Cadê tua residência? Vai de volta pra São Paulo. Moro aí sendo escorraçado na rua. Aí depois o Moro colocou um vídeo todo editado, cheio de recorte no Twitter. Ele falou, aqui é a versão que os petistas estão tentando esconder. Aí tem, sim, 10 pessoas. Não é Bolsonaro que vai andando na rua, meu Deus, é segurança pra parar a tia do Zap maluca. Não. É literalmente parou uma pessoa assim, pra bater uma foto, aí bate aquela foto assim, né, com as mãos pra baixo, assim, acabou. Não fecha um grupo para nenhuma. Não, uma pessoa aqui, o humor ali, só. Escorraçado, vaiado nas ruas do Paraná. Triste fim, hein, Moro? Triste fim. Chegamos no final, né? Os últimos final é assim, agora a gente vai na questão mais coisa. Mas dá pra resumir bem rápido. É um complemento do vídeo de ontem. O Lauro Jardim soltou a matéria na manhã de ontem. Não tinha visto, não, cara, já entrado no vídeo, mas foi bom, que é o seguinte: Carta pela Democracia causa estresse na Fiesp. O Manifesto em Defesa da Democracia, capitaneado pela Fiesp, publicado num espaço de página inteira nos jornais de ontem, teve a adesão de cerca de 100 entidades. Não da Fiesp, são das ONGs, Instituto FHC, Academia Paulista de Letras, etc. Motivo, né? Mas o pessoal tá assim, tá contra essa carta. Qual o motivo da raiva? Sindicatos fortes como a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, além de vários diretores, foram contra a publicação da carta. Se o manifesto teve muito apoio externo de ONGs, institutos da esquerda, apenas cerca de 20% dos sindicatos inscritos na Fiesp o assinaram. Não é preciso ir muito longe para lembrar que até dezembro era o Paulo Scaff que estava aí à frente da Fiesp. A turma que apoia Bolsonaro na entidade, e não são poucos, está irritada. Todo esse grupo bate na mesma tecla. Josué Gomes da Silva, o filho do ex-vice-presidente do Lula, que embicou a entidade na direção de Lula. Nada os convence que o manifesto era necessário nesse momento. Nenhuma pessoa se convence disso. Na segunda-feira vai ter uma reunião na cúpula da Fiesp, em que esse tema está destinado a ser o centro de debates acalorados. Resumo: empresário muito influente na Fiesp. Está uma confusão danada. Confusão danada, né? Esse daqui é o glorioso Josué Gomes, que eu não sei porquê, né? Nessa foto tá aqui o pai dele, tá o Lula, e ele tá aqui, né? Ele tá aqui com o broche da Dilma, junto com o Lula. E aí, olha só. Vamos recapitular um pouco do vídeo de ontem. Quando eu comentava para vocês no vídeo de ontem, isso aqui foi a carta que a Globo, inclusive, fez uma matéria. A Globo deu destaque. Aí eu mostrei para vocês todos os grupos que estavam subscrevendo, né? Eu destaquei alguns, que eram os grupos da esquerda. Aí eu comentei em vídeo que esses grupos que também assinaram a carta da Fiesp foram os grupos que viajaram lá para os Estados Unidos para ter reunião com os congressistas americanos no Washington Brasil Office. Aí eu comentei no vídeo também, né, mostrando lá, olha aqui qual é o Washington Brasil Office, olha quais são os grupos que fazem parte do Washington Brasil Office.
E aí no vídeo de ontem, eu mostrei essa imagem. E aqui começa meu questionamento. Quem apoia o Washington Brasil Office é a Open Society Foundations, do Jorge Soros. E aí eu falei, pô, peraí. Essa turma tem vínculos com Soros e o Soros financia uma galera pelo mundo todo. E se o deputado americano, que é a turma do Brasil, foi se encontrar, e se ele também é um cara ligado ao Soros? Estaria o Soros como um elo que conecta as ONGs brasileiras ao deputado americano, o James Raskin e outra galera? Esse aqui é o Raskin, né? Que a Mira Leitão fez questão de divulgar como um cara independente, né? Não só o James Raskin, como o Bernie Sanders conversaram com essa turma. O Bernie Sanders é um cara da extrema esquerda. E eu falei, o Raskin. Eu cheguei lá no Twitter, eu tinha pra mim que esse cara tinha algum envolvimento com a turma do Soros. Eu falei, galera, quem puder aí dar um bizu, dar uma pesquisada, se esse cara aí, o Soros, tem alguma coisa, traz aí que tava meio corrido no meu dia, eu já tenho uma moça, etc. Eu falei, vamos. E aí o pessoal foi atrás. E a turma achou muita coisa, né? E olha só. Começando aqui, esse daqui foi então eu que achei ainda. Eu fui atrás de algum memorando, algum documento sobre a tal reunião. Aqui é o documento oficial emitido pelo Washington Brasil Office, que foi quem intermediou o encontro entre as ONGs brasileiras e o deputado americano, o congressista americano. Aí fala o seguinte, que além dos representantes, dos políticos, as ONGs da esquerda também se encontraram com embaixadores e também com organizações da sociedade civil e think tanks, como Atlantic Council. Esse daqui, ele tá no olho do furacão de um evento que ficou bem marcante no Brasil, que foi o Gabinete do Ódio. Os perfis do Facebook, se lembra dos perfis do Facebook que caíram e teve matéria do Fantástico, e começaram a bater na época no Técio e naquele outro pessoal lá de Brasília, falou, é pra turma do Carlos Bolsonaro e blá blá blá, tititi, o Atlantic Council. Recebia dinheiro da PEX. E a Atlantic Council tem, né, um suportezinho aí, um apoio da Open Society Foundation do Soros. O Wilson Center também recebe dinheiro da Open Society Foundation do Soros. A USAID também recebe apoio do Jorge Soros. Ou seja, os grupos, né, as ONGs e os think tanks, que as ONGs brasileiras conversaram lá em Washington, elas recebem dinheiro do Soros. E tinha outra, aquela WOLA, Washington Office on Latin America. Essa daqui eu não achei nada ligado a dinheiro. Mas esse daqui foi um report que eu achei da Open Society, né, mostrando quem eles financiam. E aí tá a Wilson Center, tá a USAID, a Atlantic Council aparece em outro. Só que essa WOLA, olha que interessante, né? Só peguei um caso, só botei assim bem rápido que eu já no Google. WOLA Soros. Eu achei esse daqui, que um dos diretores da WOLA, inclusive o cara que está na Venezuela, Geoff Ramsey, né? Ele realizou o trabalho de consultoria como pesquisador para o programa América Latina da Open Society Foundation. Monitoramento da advocacia da sociedade civil e implementação das reformas políticas de drogas no Uruguai. Olha que interessante, hein? A turma do Soros fazendo lá, né? O Uruguai legalizou, índice de crimes aumentou, assassinato. Parabéns, Jorge Soros. Foi essa turma que a galera da esquerda a esquerda brasileira foi conversar. E aí, as tia do Zap foram atrás da informação. James Raskin e Jorge Soros se conhecem? Amigos? Irmãos? Total desconhecidos? A Vanessa Silveira achou aqui uma postagem da American Constitution Society, Washington College of Law, que mostra que rolou lá, né, um bate-papo, né, um pequeno congressinho com a presença do professor James Raskin e também estava palestrando a Julie Fernandes da Open Society Foundation. Mas, pô, evento, né? Ele só estava lá no evento. Isso aqui não é prova que ele tem uma ligação com o Soros. Só que aí o Clayton foi um pouco além. O Clayton foi atrás das contribuições para a campanha, né? Os doadores de campanha. E o Clayton achou que entre os maiores apoiadores da campanha
e não só da vida política do James Raskin, né? Número 2, Georgetown University e University of Maryland, ambas recebem dinheiro da Open Society Foundation. Então, estaria recebendo de tabela? Mas ainda tá muito indireto, né? Tá muito indireto. O Leandro foi um pouco mais além, agora começa a ficar engraçado. Jennifer Ellen Soros, esposa de Jonathan Soros, o filho do Jorginho, doou para a campanha de Raskin em 2016. E ele deixa o link. E aí você pode dar o bizu e realmente tá lá, ó. James Raskin para Congresso. Recebeu, né, um dinheirinho em 2016. Começa a ficar interessante, né? O Leandro Felém, James Raskin, escreveu um artigo com o filho do Jorginho, o Jonathan, chamado O Grande Debate, fechado por, sei lá, os grandes partidos políticos e que foi publicado no New York Post nos anos 2000. E tá lá, né? James Raskin e Jonathan Soros. New York Post, 3 de outubro dos anos 2000. Então, né? Tava com o evento, com a turma da Open Society, recebeu o dinheiro da mulher do cara, escreveu com o cara. Eu achei essa postagem no Twitter. O Steve King, né? Tá lá no Congresso americano. Não sei se ele não entendi se ele é congressista, se ele tem mandato ou não. Mas ele fala o seguinte, ó. O James Raskin invocou seu pai em audiência no judiciário. Agora é interessante. O pai dele era cofundador do Institute of Policy Studies, uma equipe de ataque marxista financiada por Soros. Marcos Raskin ficaria muito orgulhoso. É como se fosse, pensa aí, na política brasileira, sei lá, Renan pai e Renan filho. Tipo isso, né? Renan Calheiros pai e Renan Calheiros filho. Sobre essa, eu fui atrás dessa história aí. Aí eu fui ver. Um perfil lá traz a notícia. E depois ele deixa um link da instituição, né? Do IPS, que é o instituto dele. Falando, o James Raskin tem falado com frequência no instituto do pai dele. O IPS é um think tank anti-blá blá blá, financiado pelo Soros, que recentemente assinou uma carta se opondo aos acordos de Abraham. Ele deixa o link. E aí, quando você entrar no site oficial, quem financia o IPS, George Soros Open Society Institute. Tá lá. Parece que ele tem algum vínculo, né? Continuando. Foi o think tank do Raskin, só que o pai dele, né? O Marcos Raskin, e do oligarca Cora Weiss, o IPS, que expurgou os constitucionalistas, né? Do movimento de guerra e dos movimentos de liberdade, enquanto trabalhava com o Soros emergente que promovia política verde e de identidade. O Raskin, o pai dele fundou um instituto de esquerda marxista que ajudou a avançar com políticas da agenda verde e políticas identitárias. Interessante, hein? Interessante. E ainda tem essa postagem aqui que a Vivi achou. Ele tem 2 perfis no Twitter e os 2 são verificados. Interessante, né? Mas apenas um ele fala sobre Soros. Postagem de 30 de outubro de 2018, ó. Políticos do Partido Republicano estão demonizando o Soros. Estão falando que o Soros é malvado. O Soros não é malvado nada, pô. O Soros é gente boa. Esse senhorzinho de idade ajuda todo mundo. Ajuda um monte de ONG aqui de esquerda. E aí tem a postagem, né? Que foi, eu acho que se refere sobre isso. Aí quem achou foi a Glória. Missão de James Raskin de buscar o centro moral da política. Que é lá o ponto lá que ele tá exibindo a mensagem do Soros, mostrando, né, que a turma do Trump vinha atacando o Soros, etc, blá blá blá, tititi. Então eu acho que dá para bater o martelo que no final do dia você vê que tem um certo elo de ligação entre as ONGs brasileiras que estão tentando criar uma narrativa internacional, né, fazer a comunidade internacional se pronunciar sobre as eleições brasileiras, falar que Bolsonaro vai aplicar um golpe. Parece que, né, o Raskin, que é o cara que eles estão conversando, tem uma proximidade com o Soros, né? Que o Soros financia o Washington Brasil Office, que fez essa ponte. E aí, sobre essa turma, já chegando aqui nos finalmente, quero só dar play em 2 vídeos aqui do Haddad e mostrar algumas imagens para encerrar o vídeo. Primeiro é o seguinte, olha o que o Haddad dizia. Esse vídeo a gente já passou recente aqui no canal. Eu fui para uma reunião com o George Soros, que financia a Open Society, que é uma ONG que pesquisa, tem um radar para
boas práticas. Ele encontrou uma boa prática aqui em São Paulo, braços abertos. O Fernando Henrique estava na reunião. Tá bom. O Soros me perguntou, e aí? Eu falei, olha, a maior resistência que eu tenho em São Paulo é o partido do Fernando Henrique. Ele do meu lado. Aí ele falou, eu tenho problemas com o meu partido, no que diz respeito à questão da guerra às drogas. Né? Então estamos concordando ali. Por que essa agenda foi introduzida? Porque ficou difícil fazer oposição. Guerra às drogas. Haddad do Bolsa Crack. Guerra às drogas, que o cara do Soros estava no Uruguai, na legalização. Ih, rapaz, estranho, Haddad, estranho. E ainda temos o Haddad, nesse momento aqui, na época da Jovem Pan, falando isso daqui. Eu vou te encaminhar um estudo internacional feito pela Open Society. Sim. Talvez você conheça. Open Society? Já foi citado aqui, inclusive tem matéria da imprensa sobre isso. Mas a Open Society é uma ONG a mais prestigiada no combate a drogas do mundo. Ela é bancada pelo mega investidor George Soros, que financia estudos específicos. Ela com os abertos, atestados por uma ONG acima de qualquer suspeita, financiada por um mega investidor internacional preocupado com a questão da redução de... Esse é o Lula? Ou pelo menos alguém que parece muito o Lula, né? É difícil afirmar que é o Lula hoje em dia, porque o Lula vai falar que não é ele, mas esse do meio é o Jorge Soros. O da direita também parece muito o Palocci. Aqui também temos, né, aquele momento sensacional, começando ali em cima, o Soros ao lado da ilustríssima Ilona Zabó, e o Fernando Henrique Cardoso também tá ali na foto. A Ilona com Moro, a Ilona com Santos Cruz, Moro com Santos Cruz. E eu só termino com uma pergunta para vocês, né? A imprensa chegou a acusar Bolsonaro de procurar forças internacionais para interferir na eleição brasileira, né? Falando que Bolsonaro estava pedindo ajuda para o Biden. Vendo algumas coisas, algumas informações. Quem vocês acham, ou se é que vocês realmente acham que pode existir alguma tentativa de interferência internacional, né? De apoio internacional, interferência, eu digo assim, criação de narrativas, falando, isso aqui, aquilo, outro, né? O bilionário falou isso, a imprensa internacional está preocupada. Será que a imprensa internacional realmente está preocupada com o Brasil? Será que parlamentares realmente estão preocupados com o Brasil? Ou né, é a mesma turma de sempre, que se conhece há muitos anos, muitos anos. Lembre que o Armínio Fraga foi presidente do Banco Central na era do FHC. FHC estava com Soros. Será que é a mesma turma de sempre criando confusão? Ou será que o mundo realmente está preocupado com golpe e a ameaça democrática que o Bolsonaro representa? Fica aí na pergunta para cada um responder da forma que achar melhor. Fico por aqui. Todos os vídeos que eu dei play aqui, né, não mostrei a imagem, estão lá no canal do Telegram. O link tá aqui, tá sempre na descrição. E se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal, me apoia pelo Patreon, botão de valeu, mas mais do que tudo, compartilha esse vídeo, manda pro teu amigo, pro teu amigo isentão e volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!